Olá, boa noite. Eu sou Priscila Genaro e estou aqui mais uma vez no Instagram para mais uma live de dança do ventre. A proposta dessa live é um pouquinho da história dessa arte tão bonita, dessa dança tão bonita. Então, a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória dela ao longo dessa construção, porque a arte, ela é uma construção. E a dança do ventre, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. A dança do ventre, ela vem se remodelando de tempos em tempos, né? E então a gente vai traçar uma linha, uma análise temporal, né, social do que é essa dança, através da conversa nesses momentos aqui. Depois, esse vídeo ele vai para o YouTube em algum momento, semana que vem, talvez, né, ele é editado e vai para lá. Mas ele é gravado aqui ao vivo e caso você tenha uma pergunta, você queira fazer, tem alguma dúvida, é legal, você pode escrever, pode mandar alguma mensagem com essa pergunta e aí eu vou tentar responder. É legal porque fica sendo um desafio responder as perguntas. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de compreender. E a única forma de compreender são buscar respostas. Né? E aqui no FIDES, nós temos o curso de formação de professores. E uma coisa muito interessante, quando eu comecei a montar esse material, eu percebi que muito do que eu sabia não era uma verdade. Muito do que eu reproduzia com as alunas não era uma verdade absoluta. Aliás, é uma verdade nada. Né? Tudo do que eu ia reproduzindo com as alunas, né, era uma imaginação. Né? Alguns professores imaginavam o que era a dança do ventre e nós, alunos, fomos reproduzindo, acreditando fielmente. E o que era verdade, existiam lacunas. Muitas lacunas. Se colocar, quando eu coloquei, né, eu fiz isso, quando eu coloquei o conhecimento de forma linear, aquilo que eu sabia da dança, quando eu coloquei numa forma linear, simplesmente existiam buracos, as ideias não batiam, as ideias não combinavam. E aí é onde eu fui me aprofundar mais no que é essa dança, no que é a dança do ventre. E percebi que realmente é uma história obscura. Ela não tem uma origem, não tem um caminho. Então você tem que ir juntando pedaços e esses pedaços iam se contradizendo. Enfim, é uma história difícil de compreender. Então este momento aqui, né, esse diálogo que nós temos aqui, é um momento para que a gente possa compreender. Eu estou aqui sentadinha na minha sala, né, na minha sala de aula, que é uma sala de aula do FIDES, né, uma sala de música, tem aula de desenho, tem aula de tudo aqui nessa sala, de dança. Então, eu estou aqui sentadinha na minha sala para um bate-papo, para uma conversa. E hoje, né, eu pensei de trazer alguns temas. E nesse primeiro momento, né, esse projeto começando a tomar corpo, eu pensei em falar de algumas personalidades. Nós já falamos de Badia Massabini, já falamos de Tahira Carioca, falamos de Samia Gamal, e falamos de Naima Kef. E hoje nós vamos falar de um homem. Falamos de muitas mulheres, né? As mulheres, falando da dança do ventre, a gente pensa em mulheres, mas tem muitos homens na dança do ventre também. E eu considero ele, se não o principal, um dos principais, mas eu acho que ele é o principal mesmo. Ele é referência para muito homem que dança, ele é referência para as mulheres também, que é Mahmoud Reda. Mahmoud Reda, ele é egípcio, nascido no Cairo, em 1930, ainda está vivo. E ele, assim, eu me apaixonei por Mahmoud Reda quando ele veio para o Brasil. Ele veio, se não me engano, 2 vezes. E num dos workshops deles eu participei. E ele é uma pessoa apaixonante, né? De uma delicadeza ao ensinar, de uma sobriedade, de uma paz.
uma pessoa realmente fascinante. E muita coisa eu entendi, né, nessa aula dele que eu não entendia antes. Então, é algo que valeu muito a pena. Então, Mahmoud Reda, ele é filho de um bibliotecário, chefe da biblioteca da Faculdade do Cairo. Ele foi ginasta, né? Então, o que ajudou muito ele com a dança foi o fato dele ser ginasta, ter o domínio do corpo, ter habilidade, né, de movimentação. E ele passou a se interessar pela dança, porque o irmão dele era bailarino, e só que ele não se fixou no Cairo para estudar, ele foi estudar fora, ele foi estudar na Inglaterra, na Rússia, e até numa entrevista mesmo que ele dá, tem na internet essa entrevista dele, ele fala que ele estava na Rússia estudando folclore russo, e ele se deu conta que ele não conhecia o folclore do país dele. E é tão engraçado que quando eu assisti essa entrevista dele, isso me marcou, porque eu estudo a dança do ventre, eu estudo o folclore árabe também, o folclore egípcio, e eu também não conheço o folclore brasileiro. E isso me marcou bastante. E a partir daí eu comecei a ler muito sobre as danças brasileiras. Aqui no FIDES, o ano passado, nós tínhamos um grupo de estudo sobre danças brasileiras. Esse ano, vários projetos ficaram um pouquinho de lado. Inclusive, esses de live, o ano passado, nós fizemos uma live toda semana. E esse ano eu passei a fazê-los agora a partir de outubro. Então, só depois do mês 10 que eu voltei a fazer as lives. Dei uma boa acalmada, né, para pensar quais projetos valiam a pena serem conduzidos em 2019, em 2020. E esse é um projeto, né, que começou agora em outubro, para tomar corpo e 2020 ali, com bastante garra, ter esses momentos de diálogo e aprendizado sobre dança do ventre. Até se você, né, mais para frente, nós vamos ter outros momentos de live com outros temas mais interessantes, uma parte mais prática mesmo da dança. Esse horário aqui para a gente conversar, né, essa história, digamos, com uma conversa teórica. Então, Mahmoud Reda, ele teve esse insight. Poxa vida, eu preciso conhecer o folclore, a história da dança no meu país. E aí, onde ele voltou para o Cairo, e ele chamou pessoas de sua família, né? Ele conheceu Farida Farm, e aí eles montaram a Drupe, que no começo foi difícil, né? Porque eles não tinham lugar, eles não tinham dinheiro para investir nas roupas, eles não tinham nada, era um começo, todo começo é difícil, e para eles não foi diferente. Então, foi um processo de construção da Drupe, das pesquisas, né? Ele viajou pelo Egito pesquisando as diversas culturas, as diversas danças, as músicas, e ele foi se apaixonando pela história do seu próprio país. E isso acontece, a gente se apaixona, porque a cultura popular, embora exista um peso pejorativo quando se fala cultura popular, algo de pouco valor, isso faz parte da cultura popular, dá a impressão de pouco valor, mas não. A cultura popular, ela é riquíssima, ela é o nosso berço. Então, assim como Mahmoud Reda estudou lá a cultura do Egito, vale a pena estudar a cultura brasileira. Eu falo isso porque, né, é um caminho que eu estou trilhando. E realmente, assim como Mahmoud Reda se apaixonou pela cultura do Egito, eu venho me apaixonando pela cultura brasileira. Então, e aí ele foi se firmando e ele foi a Drupe Reda foi a primeira companhia de dança patrocinada pelo governo, porque ele começou a popularizar várias danças do folclore. Só que, ao mesmo tempo que foi valorizado o trabalho dele, a pesquisa que ele fazia, ele recebeu muitas críticas. Por que ele recebeu críticas? Porque, para levar para o palco, ele fez fusões com o balé. Ele fez várias fusões, mas principalmente o balé. Por questões de, digamos assim, um embelezamento
para que ficasse mais palatável, tanto para o exterior, como a burguesia que patrocinava, né? Então, a alta classe patrocinava, o governo patrocinava, então eles tinham que embelezar para ir para o palco. Porque quando a dança folclórica ela vai para o palco, ela deixa de ser folclórica, a partir daí já deixa de ser folclórica, né? Mas toda a dança folclórica ela é muito simples, ela é muito repetitiva, né? Aquela coisa linear. Qualquer dança folclórica ela tem um padrão linear. E quando vai para o palco, o público, seja ele qual for, quer surpresa, quer beleza, quer algo grandioso. E ele misturou, né, o balé com a cultura, com a dança popular, para virar algo, para transformar o que era simples e monótono, né? Monótono não no sentido de chato, mas no sentido de linear, de uma movimentação linear, em algo grandioso, espetacular. Já falar espetacular, espetáculo, né? Então ele teve esse trabalho e isso foi adorado por muitas pessoas e por muitas outras pessoas. Então ele foi muito criticado, né, por ter feito essas fusões, como também na música. Acabei de esquecer o nome do maestro que acompanhava a Drupe, mas vai ter um momento de falar sobre a Drupe. O maestro, ele também estudava, né, as construções musicais e colocava instrumentos ocidentais para ter também uma suavizada na música. E ele fez muito sucesso no exterior, ele viajou em turnês pelo exterior. Mas a Drupe, ela fez sucesso mesmo quando ele levou a Drupe para o cinema. A Drupe inteira, eles fizeram vários filmes, né? E aí se popularizou e ela é a Drupe principal. Ela foi a Drupe principal de danças folclóricas no Egito. Tem um texto muito interessante da Farida Farmi. A Farida Farmi foi a principal bailarina da Drupe. Se eu não me engano, depois ela se casou com um irmão do Mahmoud Reda, e Mahmoud Reda se casou com a irmã mais velha de Farida Farmi. Então, nesse site da Farida Farmi, é legal que ela conta a história da Drupe e ela fala todo esse processo. Então, ele estudava a dança, né, treinava os bailarinos e misturava, né, o balé, qual ele estudou, para deixar uma dança teatral. Então, a principal característica do trabalho coreógrafo, o trabalho das coreografias de Mahmoud Reda é a dança-teatro. Então, as danças contavam histórias, as danças contavam o cotidiano. Então, muitas de suas danças falam do cotidiano do povo egípcio, né? Do pescador, o camponês. Nem todas as danças são baseadas no folclore, mas são baseadas no cotidiano mesmo do egípcio, do povo egípcio, do morador do Cairo, do morador do campo. E como ele viajou, ele foi colhendo informações para montar suas coreografias. Aí é uma crítica, agora entra uma crítica minha, né? As pessoas que simplesmente fazem a dança, né? Dança folclórica árabe. Né? Na verdade, não é. Né? Para ser considerado dança folclórica, ela tem que ser realizada pelo povo que a criou. Né? Então, se você vai dançar um jongo, né? Então são o povo que nasceu naquela comunidade que dança o jongo. Eu vou dançar um jongo, eu vou ser uma pessoa, né, que estou fazendo uma dança que representa o jongo. A mesma coisa acontece com a dança folclórica árabe. Se eu vou dançar um saíde, eu não vou fazer uma dança folclórica. Eu vou fazer uma dança baseada no folclore de um país, de um povo. E foi o que ele fez. Ele estudou, né,
o povo dele, né, a cultura do país dele, e montou coreografias baseadas nesses estudos. E também montou coreografias representando o cotidiano. Uma dessas coreografias que ele criou da mente dele, baseada no cotidiano, é a dança do pescador, é a dança, o Malé Aleph, que em vários locais que a gente vai assistir espetáculo, é dança folclórica do egípcio. Não, o Malé Aleph é uma dança simplesmente criada por Mahmoud Reda, que representa o cotidiano da mulher egípcia. Então, isso é muito interessante, né? Olha quanta coisa que vai sendo dita que não são, né, uma verdade. O Malé Aleph mesmo, eu sempre acreditei que eu fazia parte do folclore árabe, do folclore egípcio, e eu reproduzi isso por muito tempo. Até eu começar a aprofundar o meu conhecimento, começar a aprofundar os meus estudos e perceber e entender, compreender que não. Ela é uma dança em homenagem à mulher egípcia. É uma dança que representa o cotidiano da mulher lá do Cairo, que anda no mercado, que anda nas ruas, protegida pelo véu, o charme dela. Então, são coisas bem diferentes, bem distintas. E nada como um estudo para você compreender. Então, vou encerrar por aqui, né? E fica aí a dica para vocês, né, que também gostam da dança do ventre, que também estudam a dança do ventre. Dá uma lidinha na história do Mahmoud Reda, dá uma pesquisadinha, né, na trajetória de estudo dele, na trajetória do trabalho dele, para não ficar, assim como eu fiz lá atrás, reproduzindo não verdades, né? Reproduzindo coisas que não fazem parte de uma realidade, né? Misturando o que é dança do ventre, o que é folclore e o que é a livre criação de um artista. Mahmoud Reda era um artista extremamente criativo, extremamente competente, um pesquisador da cultura árabe, tem um valor gigantesco para nós que estudamos essa dança, que estudamos a dança do ventre, ele é de um valor gigantesco, mas temos que saber muito bem, né, o que realmente foi o trabalho dele, a construção que ele fez, o processo de construção de suas coreografias, e não simplesmente sair fazendo uma releitura, como é muito comum a gente ver, são releituras de Mahmoud Reda e dizer que é folclore árabe. E não é. Né? O folclore árabe, como diz Farida Farmi, são apenas 4 danças que fazem parte do folclore, realmente folclore árabe. O restante são criações e representações. Bom, curta o nosso perfil aí no Instagram, né? Priscila Genaro Fides. Tem também o Instagram Fides Cultural. Em janeiro, nós teremos aqui no Fides várias aulas gratuitas, que é o Festival de Verão. Né? No Festival de Verão, um festival mesmo, tem muitas aulas. E a proposta é que as pessoas venham até aqui e conheçam o nosso espaço, que é voltado para a arte, para a cultura, né, para uma vida voltada para uma iluminação artística. Ok? E esse vídeo depois vai para o YouTube. Aí, se quiser rever, tá lá. Também curta o nosso canal no YouTube, Fides Cultural. Um forte abraço. Até a próxima sexta-feira, sempre para 20 horas, mas às 21, 22, aí por volta de 20 horas, aqui na Priscila Genaro Fides. Forte abraço. Até a próxima sexta.